Olá, tudo bem? Ok, bom te ver. Que bom que está tudo bem. Deixa eu te fazer um convite. Na aula de hoje, eu vou te convidar para a gente exercitar algo que já aprendemos. Se você está vendo essa aula, isso quer dizer que você fez a opção pelo melhor curso, o curso Replay. Dentro da nossa metodologia, claro, dentro de aula, aprendizagem e resolução de exercício, sempre foi e sempre vai ser a melhor maneira de aprendermos, né? Assim, na aula de hoje, a nossa proposta é trabalharmos um exercício com um conteúdo já visto por nós. Nós já trabalhamos a estética do parnasianismo. Isso, vimos que é uma poesia que aconteceu no final do século XIX e que essa poesia, parnasianismo, tinha uma aproximação muito grande com a poesia, com a filosofia da estética realista. Ela é fruto daquele final do século XIX e de todo aquele surto racionalista que aconteceu no final do século XIX, todo aquele conglomerado de ciências e teorias. A literatura acompanhou esse raciocínio e surgiu assim a poesia parnasiana, dura, infensa, alheia aos problemas do seu tempo, preocupado com a forma, esteticista. Autores, então, das mais variados níveis, deram uma grande atenção para essa poesia. A poesia parnasiana tem no Brasil como grandes representantes Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Essa poesia que teve grande espaço no Brasil em relação a outras, acabou despertando a ira de autores que farão mais tarde a Semana de Arte Moderna. Essa poesia protocolar, essa poesia que prima pela simetria, de inspiração greco-romana, parnasianismo, que tem uma referência mitológica já no nome. Parnaso, a região mitológica em que mora Apolo, o mais assentimental dos deuses e o mais bonito deles. Então ele representa isso, representa a beleza e representa também a impassibilidade. Vamos a uma questão? Um dos grandes vestibulares do Brasil, sem dúvida, inquestionavelmente, é o vestibular FUVEST. Temos assim, em um dos versos de Olavo Bilac: quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. De novo, perceba que nesses versos tem um recurso chamado enjambement. É uma expressão francesa que, em língua portuguesa, quer dizer cavalgada. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives. Perceba que a leitura é feita de um verso para outro, né? Dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Esses versos de Olavo Bilac traduzem um pensamento da poesia parnasiana. Qual seria ele? A ideia de associar a produção poética ao fazer de um escultor, que exige perícia, trabalho, investimento não só intelectual, mas também manual, que exige um trabalho com a matéria-prima, que exige um esforço, e que a poesia é resultado desse esforço. A poesia, ele associa geralmente ao poeta a um escultor, no caso aqui, um ourives, alguém que trabalha com uma matéria-prima preciosa, no caso ouro, e arranca desse ouro bruto determinadas expressões artísticas belíssimas. Do mesmo modo se comporta o poeta. Ele pega a palavra e faz um lapidar com ela. Mas ele deixa em um dos versos transparecer a sua busca pela perfeição formal. Onde estaria isso? De novo, quero que a estrofe cristalina, ou seja, bonita, transparente, dobrada ao jeito do ourives, com perícia e trabalho, saia da oficina, a analogia que seria o fazer poético ao trabalho de um artesão, saia da oficina sem um defeito, ou seja, sem defeito algum. Essa busca pela eliminação dos defeitos, a busca, ou seja, pela perfeição, é uma das propostas de uma das estéticas do final do século XIX. A concepção de poema como peça de aurivesaria, como objeto estético harmonioso e perfeito, expressa nos versos, é característica fundamental do... O aluno que fez o replay vai saber que é uma característica fundamental do parnasianismo. Na letra A, temos uma das escolas que o parnasianismo mais se opõe, que não tem uma preocupação estética, a poesia do romantismo. Não tem essa preocupação com o formal, a não ser certa geração, no caso a primeira, tem uma meia preocupação formal, mas, no geral, o romantismo tem a liberdade por expressão. Então,
Essa busca pela perfeição não é da estética romântica. Trovadorismo, olha aí, uma escola do século XII, da literatura portuguesa. Não. Olavo Bilac faz essa busca da perfeição formal. Ambas são escolas aí que não acasalam com a descrição do Olavo. Movimento antropofágico. O movimento antropofágico está conectado com os autores da primeira fase do modernismo. São autores absolutamente anárquicos, que rejeitam qualquer tipo de enclausuramento da arte ou da liberdade de expressão. E sua resposta, letra E, parnasianismo, dessa nossa questão. É essa escola que, segundo aí nosso enunciado, tem como uma das características, né, a preocupação com a harmonia, com o equilíbrio, sem nenhum defeito, a busca da perfeição formal, no caso aqui dos poetas parnasianos. Vamos lá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou te convidar para uma segunda questão, dentro do nível que a gente está acostumado a responder, que é assim. Bora lá. O ideal parnasiano do culto da arte pela arte significa que o objeto do poeta é criar obras que expressem. Entender esse princípio é fundamental para compreender toda a poesia parnasiana. A poesia, o final do século XIX, na sua arte, chamada realismo-naturalismo, teve uma preocupação com os despossuídos, com os bestializados, com os miseráveis, com os animalizados, com os ambientes. Houve denúncia na poesia, no trabalho realista e no trabalho naturalista. A poesia parnasiana, diametralmente oposta a isso, achava que o artista, o artesão, o poeta, não devia se envolver com as questões de seu tempo. A poesia devia viver ao largo disso. Foi por isso que essa poesia, chamada de parnasianismo, que durou no Brasil, foi vigorosa durante 40 anos, até a Semana de Arte Moderna, foi duramente atacada por não criticar seu tempo, que foi riquíssimo em eventos. A abolição da escravidão, proclamação da República, as vanguardas europeias, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo. Houve uma guerra mundial na vigência do parnasianismo, houve a Revolução Russa e o parnasianismo de nada disso tratou. Essa posição do poeta parnasiano de manter distância com a questão de seu tempo é chamada de arte pela arte. Ou seja, a arte não estaria a serviço de causa outra, diferente ao seu objeto, a própria arte. Então a literatura não trataria dessas questões nem sentimentais e nem sociais. Quando ele me pergunta na questão, o ideal parnasiano do culto da arte pela arte significa que o objeto do poeta é criar obras que expressam, letra A, um conteúdo social, descarte. Arte pela arte é justamente o oposto disso. A arte estaria liberta, desobrigada a ter que tratar de questões, não falar das injustiças, dos desmantelos, das injúrias, dos que sofreram, dos que padeceram, dos que perderam, dos oprimidos. Não, é justamente o oposto disso. Então, quando diz a letra A, um conteúdo social de interesse universal, isso é falso. As obras que expressam, né, o poeta, significa que o objetivo do poeta é criar obras que expressam, letra B, a noção do progresso da sua época. Lembre-se, a poesia parnasiana ficou alheia a esse progresso. Uma mensagem educativa de natureza moral, também. A literatura não estaria a serviço, né? Não teria essa função nem epistemológica, nem prática, né? Uma lição de cunho religioso, é de cunho nenhum, né? A poesia parnasiana não estaria a serviço nem da religião, nem da economia, nem de causas políticas, né? A poesia parnasiana, né, significa que o objeto do poeta é criar obras que expressam o belo, criado pelo perfeito uso de recursos estilísticos. É o chamado esteticismo, uma preocupação em demasia com a aparência e a estética dos textos. A resposta para essa questão, sem dúvida, está na letra E, belo, criado pelo perfeito uso de recursos estilísticos. Ok? Então, estamos vendo aí que a poesia parnasiana, preocupada com a forma e com a estética do texto, tem como resposta, né, letra E. E vamos lá, mais uma questão. Né? Vamos lá, mais uma questão. Admita esta necessidade. Não admitamos confusões entre os que resignam ao poetário espontâneo. Perceba, ao escrever espontâneo. Isso não tem a ver com a escola parnasiana. Até porque o parnasiano não vai pela espontaneidade, e sim pelo planejamento. O parnasianismo busca a perfeição formal, e isso exige perícia, e exige uma espécie de preocupação no fazer poético.
Quem cria de forma espontânea, desligada de qualquer tipo de programação, não é da poesia parnasiana. E diz assim, existe uma confusão entre determinados artistas, é o que o texto diz, entre os que resignam ao poetário espontâneo e os que ambicionam ao sacerdócio do poeta artístico. Olha só, existe aquele que cria, né, o fazer, o poetar, o escrever de forma espontânea, e aquele que ele chamou aqui de sacerdócio do fazer artístico. Não tragam os aprendizes, ou seja, não quero amadores. Os amadores não têm perícia. Para a oficina da joalheria, um material indigno. Ele fez agora no texto uma associação entre aquele que compõe um poema e um joalheiro. Ele diz no texto, não tragam os aprendizes para a oficina da joalheria, um material indigno, vocação errada, incapacidade, peixes, beque e miçangas, em vez de ouro e pérolas. Não me tragam bijuterias, me tragam pérolas, é com isso que eu trabalho. Preguiça em vez de paciência. Aquele que escreve espontâneo é preguiçoso, escreve com paciência, escrutina o fazer poético com habilidade, paciência. Ele não quer, em vez de negligência, né? Negligência em vez de vontade e gosto. O negligente é o espontâneo. Esse fazer ou esse pensar assim no poetar, como diz o texto, ou no escrever, o excerto acima representa um fragmento do programa estético do não tenha dúvidas. Você que fez o nosso curso não teria dúvidas. A escola que rejeita o espontâneo, a escola que rejeita a palavra vulgar ou qualquer, a estética que tem preferência pelo vocabulário um pouco mais erudito, uma preocupação formal, não tenha dúvida de marcar, é o parnasianismo. Sua resposta nessa questão é a letra C. Perceba que com as aulas que você assistiu, você ganha um pouco de habilidade e ainda mais resolvendo exercícios trazidos por nós a você com todo carinho, elaborado pela nossa equipe, para que você passe a entender não só na teoria, como também na prática. Eu deixo vocês por aqui, acreditando que fizemos um bom trabalho. Quero dizer a vocês que se você está assistindo essa aula, fez a escolha pelo melhor curso, que é o curso Replay. Eu agradeço, sempre. Eu quero dizer que não desista. Todas as forças, elas concorrem, ou seja, correm juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando. Sucesso!